Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Um abraço muito forte do jornalista Pinto Júnior para todos vocês que nos acompanham pelo rádio, você que nos acompanha pela PNTV, você que nos acompanha pela Cena TV, pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais. Um abraço, muitíssimo obrigado por alegria diária deste encontro. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela TV Cena, pela 91.9 FM, pela 105 FM, Liberdade FM, FM Macaíba, FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo do Amarante, FM Zona Norte, FM Liberdade, Asas da Esperança. Um abraço para Mossoró. Santa Rita de Cássia, alô Santa Cruz, através da Santa Rita FM, Rádio Seridó FM. Olha, a Seridó FM pega o Seridó e uma parte importante da Paraíba. Você que nos acompanha em Picuí, Nova Floresta, Cuité, Pedra Lavada, Nova Palmeira, que é a terra da governadora Fátima Bezerra de Nascimento, também aqui ouvindo pela Seridó FM. Rádio Pontal FM, Princesa FM, Curimataú FM, Pureza. Muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanham em 150 municípios do estado do Rio Grande do Norte, e você que em qualquer parte do mundo você pode acessar www.potiguarnoticias.com.br e acompanhar o Jornal Potiguar Notícias. Pessoal, o programa Jornal Potiguar Notícias, como vocês sabem, a gente traz primeiro alguns destaques do portal Potiguar Notícias, do portal de notícias do Rio Grande do Norte. Trazemos também algumas colunas, algumas participações.
as participações de hoje são Padre Murilo de Paiva, com a sua coluna Fé e Cidadania, Luiz Moura, que é empresário do segmento de supermercados, ele foi presidente da Surne, que é a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, Marcelo Passos, que é presidente da ANORC, e temos também ainda Roberto Fontes, que é presidente do Sindifert, os auditores fiscais, a palavra dos auditores fiscais, e também Zeca Mello. Você que nos acompanha sabe que a gente tem uma preocupação com essa questão do empreendedorismo, e o Sebrae abraça as micro e pequenas empresas, fazendo um trabalho muito interessante no que diz respeito ao aperfeiçoamento do fazer empresarial, do empreendedorismo. Então, nós estamos sempre conversando com os empreendedores, porque nós temos essa consciência de que a geração de emprego e a geração de impostos são importantes, tanto para a população buscar empregabilidade, quanto para a geração de renda, a geração de impostos, pois tem uma parcela importante da sociedade que precisa do Estado, que precisa que o município, das políticas públicas desenvolvidas pelos municípios, pelos estados, pela União, e essas políticas públicas são bancadas por os impostos das empresas e das pessoas e das empresas. Então é isso, pessoal. E você já sabe, o nosso programa, nós vamos fazer uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Parnamirim e também de pré-candidatos aqui da Grande Natal. Inclusive já entrevistamos o pré-candidato Netinho França, que é da cidade de Macaíba, do PSB, e hoje é a vez de nós recebermos aqui a professora Francisca Henrique, que é do Podemos, pré-candidata na oposição aqui na cidade de Parnamirim. A entrevista é daqui a pouco. Antes você vai ficar bem informado aqui com as notícias do portal do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui pela live do Pinto Júnior, Ricardo Alexandre chegando, a Fátima Andrade, um abraço. Senado aprova texto base de projeto que adia Enem e pressiona o governo federal. Gente, continua o estica e puxa entre o Congresso Nacional e a Casa Legislativa. Então, uma das grandes discussões hoje é se o Enem vai acontecer na data que o Ministério da Educação quer, ou se, em função da epidemia, o Enem vai mudar de data, vai ser adiado. As pessoas que o governo sustenta que é melhor fazer agora, mesmo estando em pandemia, porque não corre-se o risco de perder o ano, de adiar o calendário, de ter mudanças significativas em relação ao calendário eleitoral. As pessoas que são contra e as instituições que são contra dizem o seguinte: neste tempo de pandemia, sem aula nas instituições de ensino do Estado, dos municípios, do governo federal, a grande parte da população é carente e não tem aula online, ou seja, não teve um preparo para o Enem, e vai ficar muita gente de fora justamente por não ter acesso à internet. Nós temos uma sociedade das mais desiguais do mundo, onde o Brasil só tem desigualdade social comparado do Brasil nos países mais pobres da África. Então, aqui é onde o rico é mais rico e o pobre é mais pobre. Agora, no cadastro do governo federal, para dar aqueles R$600, que o governo federal queria dar apenas 200, o Congresso Nacional que obrigou praticamente a aumentar para R$600, num país que o salário mínimo é R$1.000, o que acontece é que nós pudemos perceber, ficou muito claro, que a população invisível, ou seja, aqueles que são informais, aqueles que têm poucas condições, é mais de 1/3 da população do Brasil. Então, numa população de 230 milhões, nós temos vários países dentro do Brasil de miseráveis, de pobres, que não acessam a educação de qualidade, que não acessam nem a alimentação de qualidade, no básico do que pede as calorias mínimas para se manter saudável nos dias de hoje. Então, é essa reflexão que fazem as pessoas que querem o adiamento do Enem. A gente coloca em vários momentos: o problema do Brasil é segurança, o problema do Brasil é educação, mas com essa pandemia ficou muito claro. O maior problema, sim, tem os moralistas que dizem que o maior problema do Brasil é corrupção, uma mentira deslavada.
nós temos os órgãos de controle funcionando, tanto é funcionando que apareceu um monte de ladrão, então, e as cadeias estão cheias. Então, tem uma relativa eficiência em relação a essa questão do enfrentamento da corrupção. Nosso problema mesmo é desigualdade social, porque ele é o pai, a mãe de todos os outros problemas. E em relação a essa questão da corrupção, o que precisa é um maior enfrentamento e ainda mais uma maior rigidez no que diz respeito à impunidade. E isso é um problema não é só do Brasil, é um problema do mundo inteiro. Né? Todos os países do mundo têm problema de corrupção. Bom, mas o problema mais grave é aquele que não permite as pessoas a viverem, a serem felizes, a se alimentarem, a estudarem, que é a desigualdade social. Pessoal, olha, em relação ainda a essa questão do Enem, esse debate está no Congresso Nacional, mas está na sociedade também. Está aqui a deputada Isolda pedindo apoio da bancada potiguar para que o MEC suspenda o Enem e várias outras personalidades pedindo também. A gente vai acompanhar aqui para saber o que vai ser definido ao final, se vai manter ou se vai... Eu mesmo vi entrevista do ministro da Educação afirmando que vai ter o Enem. E aí está o debate, se vai ter, se não vai ter, nós aqui não decidimos, apenas comentamos, tá certo? Mandando um abraço aqui para Antônio Joventino, chegando aqui na live do Pinto Júnior, Marcos Santiago, muitíssimo obrigado, Fátima, Ricardo, pessoal chegando aqui para participar do programa Jornal Potiguar Notícias. Vocês podem fazer sua pergunta, podem fazer alguma sugestão. Nós estamos aqui justamente para dialogar com vocês. Olha, o deputado Hermando Moraes está pedindo aqui, fazendo uma sugestão à bancada do Rio Grande do Norte e à Assembleia Legislativa, dizendo que são 50 mil pessoas que dependem da cadeia de exploração do petróleo no Rio Grande do Norte. E a Petrobras, o governo federal, está mais uma vez continuando a política do presidente Temer de fazer o desinvestimento da Petrobras, ou seja, tirar os investimentos da Petrobras no que diz respeito aos campos maduros, que são os campos em terra do Rio Grande do Norte. Ou seja, isso vai ter uma queda, um prejuízo para o Rio Grande do Norte imenso se a Petrobras deixar de atuar. Porque além de royalties que os municípios recebem, a quantidade de empregos são grandes, são empregos importantes, num valor importante, não é um subemprego. Na Petrobras se paga um bom salário. Então, isso vai ter uma queda no consumo se a Petrobras desinvestir aqui no Rio Grande do Norte. Já começou, se começou no governo Temer, está piorando com o governo de Bolsonaro. Se isso continuar, vai ser muito ruim, inclusive para a arrecadação do Estado e do município. O Estado, que já não tem condições nem de pagar os seus servidores, poderá ter muito mais problema se a Petrobras zerar os investimentos ou diminuir os investimentos aqui no estado do Rio Grande do Norte. É um problema mais também do Nordeste. A Petrobras só tem olhos hoje para o pré-sal e está esquecendo os campos maduros, os campos terrestres, e isso vai trazer um prejuízo muito grande, sobretudo para o Nordeste, que tem uma dependência importante na casa dos milhões de dólares em relação dos milhões de reais em termos de arrecadação, de royalties, de dinheiro circulando no estado do Rio Grande do Norte, em função da presença da Petrobras. Tirando a Petrobras, nós teremos ainda dias mais difíceis. Quer dizer, além da pandemia, a política de Bolsonaro para nos castigar. Meus caros, como vocês que nos acompanham de segunda a sexta-feira, vocês sabem que a gente tem aqui a participação do Padre Murilo de Paiva com sua coluna Fé e Cidadania. E daqui a pouco nós temos a entrevista com a professora Francisca Henrique. Alô, Padre Murilo, o que o senhor preparou para o programa de hoje? A palavra é sua. Olá, como vai? Como vamos, Pinto Júnior? Grande abraço para você, para todos que fazem o Potiguar Notícias. Olha, Pinto, voltando àquela história bonita do livro dos Atos dos Apóstolos, hoje nós temos, Paulo no Areópago de Atenas. Que coisa maravilhosa! O Areópago é aquele lugar do debate, da discussão. Aliás, em Éfeso, o Areópago ficava numa colina para que todos pudessem ver a cidade. Ali era o lugar dos filósofos, o lugar do debate, o lugar da discussão, das coisas da cidade. Pensar a cidade, você que tanto imagina isso, pensa isso, né? Pensar a cidade, cada um pensar
a cidade onde mora. Na verdade, a cidade é o lugar de morar, é o lugar de trabalhar, é o lugar de discutir, é o lugar do debate, mas a cidade, para os gregos, é o lugar, sobretudo, da festa. E olha o que significa a alegria. A alegria é o brilho da festa. O que é a palavra alegria em grego? Alegria significa, então, o brilho da festa. Olha, Pinto, é interessante quando eu cresci vendo lá no Alecrim, na Feira do Alecrim, aquela roda de gente ali, as pessoas cantando, dançando, debatendo, discutindo, fazendo teatro, tantas coisas bonitas que aconteciam. Eu vi isso muito no Quitandinha, no Alecrim, vi isso demais na Praça André de Albuquerque, no centro de Natal, vi isso demais na Praça Padre João Maria, ali na Avenida Rio Branco também, nas calçadas, como isso era bonito. Isso parece que vai se perdendo, vai se esquecendo, mas eu acho que depois da pandemia, depois de tanto tempo dentro de casa, quando passar esse momento, a gente vai sair para fazer festa no meio da rua, e a cidade não ser só o lugar do trabalho, não só o lugar do debate, mas ser o lugar da festa, o lugar da alegria. E é alegre quem tem o brilho da festa. É isso que eu quero dizer a partir do que São Paulo diz. Ele vai então descobrir nos templos lá de Atenas aquela inscrição ao Deus desconhecido. Ele diz, olha, eu sei que vocês têm um sentimento muito forte religioso, e eu encontrei lá essa inscrição ao Deus desconhecido. Aí ele vai se empolgar e vai falar de Jesus de forma muito bonita, de muito bela. Ele diz, olha, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, eu conheço. É Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o ressuscitado. E este Deus eu quero dar de presente a vocês, ó atenienses. Olha, Pinto, que cada um de nós faça realmente da cidade esse lugar onde se possa viver. Olha, como é diferente o lugar de um círculo, de uma roda do debate, um lugar de filosofar, um lugar de brincar, um lugar de festejar, para transformar a cidade no lugar de violência. Precisamos mudar muito isso. Pinto, por hoje é só. Um grande abraço. E até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Muitíssimo obrigado. A palavra do Padre Murilo de Paiva, hoje falando sobre a questão da cidade. Eu acrescentaria a questão da cidadania. Não é? A cidade é o local de exercer a cidadania, o local da ida, da vinda, do encanto, do desencanto, da luta, da vida e da alegria, como diz o Padre Murilo, das pessoas. Câmara Cascudo falava sobre isso, né? A cidade são as pessoas. Então, é isso. Olha, nós vamos agora ouvir, vou trazer mais um destaque do Portal de Notícias do Rio Grande do Norte. Ministério Público Federal dá parecer favorável à posse do reitor eleito José Arnóbio do IFRN. Olha, pessoal, virou também, no Brasil, virou um fla-flu, né? Virou uma radicalização desnecessária. A comunidade escolar elegeu um reitor do IFRN, como sempre fez. E aí o presidente da República dava posse ao mais votado, mas existe uma política da lista tríplice, onde podia escolher qualquer um dos 3 mais votados. Mas o presidente Bolsonaro, ele adora uma confusão, ele adora atrapalhar, desgovernar o Brasil. E ele chegou ao IFRN, enfim, nomeou lá um interventor, e aí está a briga lá no IFRN, virou uma briga jurídica entre os que foram eleitos pela comunidade e os que têm uma visão mais autoritária, de acordo com a vontade do presidente da República. Então está aí a confusão, uma briga jurídica. Se não bastasse a pandemia, que suspendeu as aulas nas escolas públicas, no caso do IFRN, ainda além da briga do Covid-19, da crise sanitária, o presidente da República criou uma briga política, não é? Então nós esperamos que a justiça se antecipe aí e o próprio presidente, a comunidade, enfim, encontre um caminho. O Ministério da Educação, que eu nunca vi um ministro da Educação tão mal educado. Então, eu espero que durante a pandemia haja um entendimento aí intermediado com essa intermediação da justiça, para que quando volte às aulas não esteja ainda, já esteja resolvido este imbróglio desnecessário, essa briga desnecessária no IFRN. Então, aí, o Ministério Público Federal dá parecer favorável à posse do reitor eleito José Arnóbio do IFRN. Vamos ver se isso acontece.
ou acontece diferente, mas o fato é que tem que resolver durante o período da pandemia, para que os alunos que já estão prejudicados pela pandemia não sejam prejudicados na volta às aulas pós-pandemia, que essa briga já esteja de fato resolvida. Agora, você, para saber da matéria completa, acesse aí www.potiguarnoticias.com.br e você fica por dentro. Nós vamos agora ouvir o empresário Luiz Moura, que é ex-presidente da Asurne, que é a associação que reúne os supermercados do Rio Grande do Norte, sobre como é que a empresa dele, como é que ele está vendo esse momento de pandemia, quais são as inovações que as empresas estão sendo obrigadas a fazer para enfrentar a pandemia, para enfrentar a queda no consumo, enfim. Vamos ouvir Luiz Moura, que é do ramo de supermercado, ex-presidente da Asurne. A palavra é sua, Luiz Moura. Bom dia, Pinto. Um prazer estar conversando com você, com seus ouvintes. Uma situação muito complicada, a gente tentando administrar essa crise. Certamente temos que preservar os nossos funcionários, trabalhando com todas as medidas que estão sendo recomendadas aí pelos órgãos da saúde, usando os EPIs, máscaras, luvas, álcool gel. Além disso, também afastando, quando necessário, funcionários do grupo de risco, administrando com os nossos clientes para que eles também cumpram as determinações das autoridades sanitárias. Enfim, é uma situação nova para nós, é uma situação muito delicada, mas que nós estamos administrando da melhor maneira possível e esperando que em breve tudo volte à normalidade. Um abraço para você. De volta ao Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Nós ouvimos agora o empresário Luiz Moura, que fala das iniciativas que as empresas de supermercados estão fazendo para enfrentar essa questão do Covid-19, preservando os seus colaboradores, a saúde dos seus colaboradores e, evidentemente, preservando os seus clientes. É um momento de responsabilidade mútua. Todos nós temos que estarmos preparados e nos preparando, primeiro, para nós podemos dar uma contribuição muito grande, meus caríssimos ouvintes, minhas caríssimas ouvintes, você que nos acompanha aqui pela internet, a gente pode dar uma contribuição muito grande, que é a gente não adoecer. A gente não adoecendo, a gente não passa para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que estão próximas da gente. Nós estamos fazendo o nosso fazer jornalístico aqui no Potiguar Notícias, a gente diminuiu muita coisa, redimensionou muita coisa. Está eu aqui a 4 metros de Itapuã Costa, que opera o vídeo e o áudio, não é? Você que nos acompanha pelo vídeo sabe que na nossa bancada sempre tinha 3, 4 pessoas debatendo, agora só tem eu, ou quando mais, como é no caso de hoje, a professora Francisca Henrique como nossa convidada, já vai aparecer aí no vídeo. Você vai ver a gente com 1,5 metro de distância, os dois usando gel, os dois usando máscara, tirando aqui só na hora de falar mesmo, tá certo? Mas mantendo a distância, enfim. Todo mundo procurando fazer a sua parte em relação a essa história do Covid-19. Bom, pessoal, nós vamos agora ouvir a participação de Marcelo Passos, que é presidente da ANORC. A ANORC é a Associação de Criadores do Rio Grande do Norte, que inclusive comanda a maior festa agropecuária aqui do Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim, que é a Festa do Boi. Nós vamos conversar também com Marcelo, que ele vai falar sobre as medidas que a ANORC tem tomado para enfrentar o Covid-19. A palavra é sua, Marcelo Passos. Bom dia a Pinto, bom dia ao Potiguar, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje eu queria falar do campo, do agronegócio Potiguar, e chamar a atenção dos ouvintes para 4 pontos que eu elegi esta semana como importantes. Primeiro, é que nós, na ANORC, estamos cobrando ao governo do Estado a regularização do pagamento do programa do leite.
Nós sabemos que é um programa relevante, ele oxigena, a princípio, o produtor de leite mais modesto, mas, infelizmente, nós estamos caminhando para a 5ª quinzena em aberto. Há uma promessa para o produtor rural de que até a sexta-feira, até o dia de amanhã, sejam efetuados os 2 quinzenas de março. Isso é uma ação importante. A segunda é em relação ao lockdown. Nós provavelmente também vamos judicializar esse tema, porque existe essa fala, esse discurso de que o agro não para. E o agro não para mesmo. Então, nós entendemos que a pandemia precisa continuar sendo enfrentada com muito mais seriedade, mas acreditamos que o lockdown não é o caminho para o produtor rural. Terceiro, que infelizmente a gente tem conversado bastante com os atores que podem nos ajudar a abrandar as exigências do crédito rural, mas infelizmente, como não depende da nossa associação, a gente tem dialogado muito, mas o crédito ainda é o crédito default. Ainda não tem nada durante a pandemia diferente para o produtor rural, que infelizmente está com as suas contas negativadas. E por fim, caro ouvinte da 91,9, produtor rural Potiguar Notícias, é que a gente já sofre uma nova pressão. Na hora que o dólar sobe muito, os insumos acompanham. Os insumos que são importados, que na sua maioria, como adubo, etc e tal, ele sofre essa pressão do dólar e fica muito mais difícil adquirir, produzir, calibrar a tecnologia dentro da fazenda. Mas estamos atentos, a NORC está atento, Marcelo Passos está atento, estamos sempre dialogando, cobrando, para que a gente possa construir dias melhores para o produtor rural potiguar. Um abraço a todos. Opa, de volta, estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, e agradecendo e abraçando aí a participação do presidente da ANORC, Marcelo Passos. Marcelo Passos participa aqui do Jornal Potiguar Notícias. Todas as quintas-feiras a gente faz um debate sobre empreendedorismo, sugestão. Ele é um dos participantes aqui semanais do debate do Jornal Potiguar Notícias. Queria agradecer imensamente. Olha, amanhã nós vamos ter aqui a participação, do superintendente do SEBRAE, Zeca Melo, estará conosco amanhã aqui, vai dar a sua opinião sobre essa questão do lockdown, né, que está uma briga também judiciária aqui no Rio Grande do Norte. Um sindicato da saúde quer o lockdown, outros sindicatos não querem o lockdown. O lockdown é aquele fechamento total no tempo de gravidade da pandemia para barrar a contaminação. O objetivo do lockdown é esse. Já foi feito em Fortaleza, já foi feito em São Luís do Maranhão, no caso e é possível no Maranhão como um todo, né? Mas as cidades metropolitanas, né, principalmente a capital, é onde tem o maior impacto do lockdown. Fortaleza está realmente uma situação muito difícil em relação a essa questão da pandemia. São Paulo tenta várias medidas e não consegue dar certo. Ali no centro da cidade de São Paulo consegue, mas quando chega nas cidades vizinhas não consegue. Olha, pessoal, eu queria até dar um depoimento pessoal. Ontem eu dei uma volta aqui pela região metropolitana de Natal, tá certo? Dentro da cidade de Natal, na cidade de Parnamirim, até vi as pessoas de máscaras. Mas na cidade de Macaíba, já eu passei no final da tarde, de dentro do carro vi as pessoas andando sem máscara, se aglomerando entre dezenas de pessoas, bares abertos, cheios de pessoas sem máscaras, muito próximas uma das outras, aí na cidade de Macaíba. Talvez a prefeitura devesse fazer uma campanha de maior esclarecimento. Eu não sei o que está acontecendo, mas quando vai se afastando da capital, as pessoas estão, me parece, mais à vontade, sem usar as máscaras e sem fazer o distanciamento social. Eu recebi telefonema de Areia, está dizendo que também não está sendo obedecido. Recebemos aqui de São José do Mipibu, Nízia Floresta, diz que essa questão do distanciamento social não está sendo obedecido, nem a utilização das máscaras. Então seria interessante que as prefeituras distribuíssem máscaras, fizessem campanhas junto às pessoas. Então, pessoal, fica combinado aqui, Roberto Fontes, presidente do Sindiferne, participará do programa de amanhã, certo? Ele vai falar do projeto
do Fisco Solidário. Então, como o Fisco está participando da campanha de solidariedade durante esse período de pandemia. E o Zé Camelo vai falar sobre o lockdown. Nós estamos deixando para conversar com essas duas pessoas amanhã, essas duas personalidades importantes, de dois importantes sindicatos, porque agora nós vamos conversar com a professora Francisca Henrique. A professora Francisca Henrique, ela é pré-candidata à Prefeitura de Parnamirim pelo Partido Podemos, do Stevenson Valentim. E está aqui conosco dentro de uma série onde o Jornal Potiguar Notícias vai abrir igual espaço para todos os pré-candidatos, seja da situação, seja da oposição. Professora Francisca Henrique, quero dizer que é um prazer voltar a conversar com a senhora. Tudo bem? Tudo bem. Prazer é meu em voltar aqui a esse programa que tem uma extensão gigantesca já no nosso estado. E eu tenho certeza que estão todos bem informados. Muito obrigado. Professora, antes da gente conversar sobre política, eu vi aqui a senhora inquieta para falar sobre o Enem, né? Eu dei uma notícia aqui sobre o Enem. Qual a opinião da senhora? Tem algumas pessoas querem adiar, algumas pessoas querem... Não, o Ministério da Educação quer fazer e grande parte da sociedade acha que não é o momento de fazer. A senhora é da área, a senhora, além de professora, é empreendedora no ramo da educação. Qual a sua opinião? Bem, minha opinião é que hoje, com 60 dias de afastamento das escolas, já há um prejuízo aí de pelo menos 40 dias letivos, né? E com isso, nós sabemos que os alunos que estão prestes a prestar o Enem, eles correm contra o tempo fazendo até cursos extras. Imagine já perdendo os seus conteúdos rotineiros, para poder então estudar a partir do que está vendo. Então, a minha opinião é, se houver uma reposição e essas aulas voltarem pelo menos até meados de junho, ainda dá para se manter com prejuízos. Como outro dia eu ouvi o governo falando que não há prejuízo porque já tem as cotas. Mas aí me vem a questão da qualidade. Não é só aprovar o aluno pela cota. Assim seria, vai todo mundo para a universidade direto. Então, eu acho que tem que primar pelo conteúdo para que esses alunos cheguem na universidade com o mínimo de embasamento para não ter tanta dificuldade na sua formação. E os professores de nível superior, por sua vez, também têm a maior dificuldade de passar o conteúdo que é inerente ao curso superior. Então, de qualquer forma, há um prejuízo. Mas, se voltar até começo de junho, dá para continuar a data. Mas, se passar disso, infelizmente... como você bem colocou, nós não opinamos na mudança, nós opinamos no nosso ponto de vista. Então, eu acredito que até para a rede privada também vai ter um prejuízo grande, porque, no nosso caso, a nossa escola tem aula até às 13 horas. Às 14 já volta com um suplemento extra, por disciplina. Se nós estamos nem tendo o cumprimento regular, o prejuízo já está feito. Já está estabelecido. Já está estabelecido. Então, há um prejuízo muito grande. Então, é preciso que se repense nessa parte do adiamento ou não, para que os estudantes tenham a condição mínima de também se dar bem nessas provas. Então, vai depender aí, se vai demorar mais, fica inviável no meu ponto de vista. Por quê? Os privados não têm cota. Eu acredito que serão os mais prejudicados. E os que têm cota serão prejudicados no sentido de que vão ser um embasamento mínimo e vão ter sérias dificuldades no curso. Então, de qualquer forma, é preciso se rever isso por questão mesmo de qualidade. Perfeito. Mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando, Irã Ribeiro, Tocha Lopes, Vanusa Araújo, aqui pelo Instagram, Vanusa Araújo, João Paulo, muito obrigado. Professora, porque agora vamos falar de política. O que motivou a senhora a decidir disputar a sucessão do prefeito Taveira, a Prefeitura Municipal de Parnamirim? É uma motivação de fazer mais para o Parnamirim. Eu sei que eu já empreendi, já gerei aí quase 200 empregos na relação das empresas PH3, mas no tocante que eu percebo nitidamente a carência de alguns serviços como educação, que é a minha área, a saúde, e outros serviços que é possível fazer mais. Então, eu não sei as dificuldades, porque eu nunca gerenciei uma prefeitura. Mas eu acredito que, às vezes, gerir não é nem questão de recursos, é questão de vontade. A senhora percebe isso hoje, aqui em Parnamirim? Sempre percebi, só que A agora... senhora pode dar um exemplo?
dou o exemplo. As escolas estão, da sua maioria, eu adentrei, eu visitei, na época que eu estive à frente da pasta, eu visitei 60 escolas. Aliás, 65 das 66 existentes. E eu vi... 66 escolas municipais. Isso, incluindo os CMEs, né? Sim. Então, o que foi que eu vi ali? Calor. Não se pode colocar um ventilador que a estrutura, a fiação não suporta. Por isso não tem aula completa, porque ninguém aprende se abanando, suando. Questão de infraestrutura mesmo, de equipamentos. Eu vi crianças tomando choque no bebedouro, descascado. Então, gente, a educação precisa ser prioridade, porque se o Brasil está como está, o Rio Grande do Norte está como está, tudo começa pela educação. Na educação você tem saúde, na educação você tem segurança, na educação você tem empreendedorismo, porque educar, quando eu falo, é um sentido mais abrangente. Não é só dar o conteúdo formal da escola, mas é a formação para a vida, é a formação para o empreendedorismo, é a formação para a ética e para a cidadania, é a educação holística do ser humano como um todo. Então, isso tem que haver programas que, além do conteúdo que é necessário para a ascensão social, também a sessão de empreendedorismo. Hoje você percebe, eu digo como empresária, que eu admito pessoas com currículos excelentes, mas demito por comportamento. Porque não tem aquele respeito à hierarquia, isso acabou, não tem trabalho em equipe, não tem compromisso com o trabalho, acha que o sol vai girar em torno do próprio umbigo. E isso se aprende com pessoas, ou seja, a família, ou seja, as instituições, trabalhando isso desde a primeira infância. Não é esperar ficar adolescente para educar. Então, eu vejo que essa base está comprometida. E não é um caso específico de Parnamirim. Isso é muito geral da sociedade hoje. Mas é porque se perdeu esse referencial do que é certo, do que é errado, do que são valores. E a minha proposta é uma educação holística integral. Por isso que eu estou inquieta para contribuir, se o povo quiser, claro. Se não quiser, eu não tenho desespero. Eu não estou esperando fazer pé de meia com salário ou muito menos algum desvio, que isso aí é uma coisa que eu, pessoalmente, garanto que não ponho a mão no que não é meu. Dinheiro público não é de ninguém, é do próprio consumidor. Não é meu, não é do gestor, não é de ninguém. É de quem contribuiu. Então, é o dinheiro público, já disse. Então, você tem que ter respeito com esse dinheiro e aplicar para que a população tenha isso de volta. Porque todos nós, empresários ou não, pagamos impostos. Você compra um quilo de feijão, ali está a fatia. Então, tem que haver uma maior eficiência nos recursos públicos aplicados à população. Por isso a minha inquietação, porque eu vejo o quanto se pode fazer. E eu desafio que eu não faça se lá eu chegar. Quais foram as principais dificuldades que a senhora teve quando foi secretária de Educação do município de Parnamirim? Exatamente. Eu fui convidada para fazer da gestão pública uma gestão semelhante ao Império PH3, como assim foi chamado por quem me convidou. Então, eu fui cheia de esperança, porque eu disse, vou dar o meu melhor, porque eu gosto de fazer. Quanto mais trabalho, mais eu me sinto útil, porque eu vou vencendo as etapas. No entanto, foi uma grande decepção. Não tive apoio, pelo contrário, tinha quem puxasse e bloqueasse tudo o que eu almejava fazer. Bloqueios e impedimentos, sabotagem de toda ordem, houve. Então, eu esperei um ano, porque o gestor dizia, esse ano ninguém faz nada porque a prefeitura não tem recurso. Faça o PPA, porque o próximo ano nós vamos trabalhar, porque é o ano que começa a nossa gestão com o nosso PPA. Eu fiz um PPA robusto para a educação, incluindo construção de 8 novos CMEs. Inclusive, 3 era para desalocar crianças que estavam em prédios inapropriados, até com a ação civil do Ministério Público. Então, a promotora sempre falava. Então, eu coloquei logo para construir 8, porque tinha crianças fora da escola. E o que se dizia é que não podia construir porque o dinheiro vinha para a construção, mas para manter o professor tinha que ser recurso público.
Aí eu quero saber, será que não tem recurso público para atender a população ou a criança tem que ficar fora da escola? Aí, hoje ainda tem crianças fora da escola em Parnamirim? Como é essa? Na época que a senhora estava, tinha... Quando eu saí, até onde eu sei que eu fui informada, tinha 1.200 crianças de idade de creche fora da escola. Mas como se dizia, não é obrigatório, então vamos botar só quem é obrigatório e as mães que precisam trabalhar e deixar seus filhos na creche. Então, hoje, eu me desliguei. Mas até onde eu saí, que eu sabia, tinha 1.200, só que eu sabia fora da escola. Também coloquei reforma de todas as escolas no PPA. Isso eu estou dizendo daquilo que eu fiz. As escolas estão realmente precisando. Estão. Né, houve uma melhoria em algumas para fazer algumas mídias, mas algumas que eu passo da dó de ver por fora. Não é nem a fachada que foi feita. Está tudo muito ruim. E reforma de todas as quadras e reconstrução do Limírio. E isso meus olhos não contemplaram praticamente nada. Então, isso o Limírio continua parado. Continua lá. Parado. E já foi assinado... não tem sei, uma placa lá, né? De reconstrução, né? É, porque já foi assinado. Né? Eu assinei no penúltimo mês do meu mandato, eu assinei uma questão que já vinha rolando, não foi do meu tempo, que tinha que ser devolvido para os alunos agora em 2020, com aulas. 2019 seria a reconstrução. Mas aí, certamente, eu não sei o que houve, o gestor deve saber quais são as razões, recursos, não sei, não foi construído. Mas isso está no PPA. Que esse PPA já vai estar pronto até para janeiro a dezembro do próximo ano, que é o último ano do governo, ele é feito para 4 anos. Então, quem ganhar já tem esse PPA pronto para realizar. Certo. Além da questão da educação, quais são os outros segmentos que a senhora acha importante, que a senhora faria diferente do que é feito hoje? A saúde, é preciso se fazer um levantamento, porque... É como eu disse, eu não posso falar porque não foi feito, porque eu não sei dos recursos. Lá não estou acompanhando os recursos. Mas, como moradora e ouvindo o clamor das pessoas que precisam, Parnamirim é uma cidade desse tamanho com apenas uma UPA. Sim. Então, é preciso que se pense em mais uma UPA para Parnamirim. Também a questão das UBSs. Eu não sou usuária, mas as pessoas que usam... falam que fizeram exames de mamografia, mulheres já com 60 anos. O exame venceu porque não tinha um médico para apresentar. Então, são coisas que é preciso se verificar e dar prioridade. Se você der prioridade, tiver projeto, buscar recursos, buscar emendas, vem. O senador Stevenson mesmo me disse que mandou, não foi nem emenda, foi dinheiro direto, 770 mil para a saúde. Só que ele disse, eu não tenho condições de mandar mais, porque a prestação de contas, para mim, dizia ele, gera dúvidas. A senadora Zenaide também me disse que mandou dinheiro para a saúde e esse dinheiro foi perdido. Não foi feito por parte da prefeitura as iniciativas que deveria ter sido feitas. E o dinheiro terminou sendo perdido também. Pois é. Então, não sendo utilizado em Parnamirim. Esse foi utilizado, só que a prestação de contas gerou dúvidas. Sim. Porque ele pedia o nome da pessoa que fez o exame e o CPF. No entanto, foram números para tudo. E ele disse, esse número não me diz nada. Ele me mostrou a planilha, por isso que eu estou dizendo. Porque ele disse, isso está na internet, isso é público. Pode tornar notório. Então, quer dizer, se você... E ele ainda disse mais, se você tem um governo transparente, você tem gosto de mandar dinheiro. Então, eu acredito que uma pessoa que preste contas do dinheiro público vai conseguir desenvolver a cidade. Com vontade, com prioridades. Reduzir a máquina... digamos assim, a folha de pagamento, ver onde pode enxugar, treinar as pessoas para serem mais eficientes, para pegar menos recurso para pagar e, com isso, sobra dinheiro para as outras questões. E buscar, né? Parnamirim é uma cidade rica, né? Uma cidade que tem uma arrecadação muito importante, mas tem como, não pode desprezar esse dinheiro de emendas, né, e dos ministérios. Não pode, é preciso buscar, porque se o município não comunica a sua necessidade com projetos, como que o governo federal vai olhar e vai mandar se não tem? Tem que pedir e tem que prestar contas, isso é uma via de mão dupla. Então, como é que a senhora vê, além do governo estadual,
a relação com a Assembleia Legislativa e também com o governo do Estado? Como é que a senhora pensa em conviver com os outros poderes? Dialogando, sendo transparente. Mesmo que seja de ideologias políticas diferentes, o gestor ele não pode guardar mágoa. O gestor não pode ter acepção de pessoas, ele não pode ser parcial, ter um grupo para governar, porque o cargo é público. Então tem que ter essa concepção de acabou a campanha, desarma o palanque e vamos trabalhar. Então essa é a relação que eu vejo que ela é humana. E ninguém consegue nada com desafetos. Porque o ser humano ele é um gestor público, mas ele é emocional. Se ele é bem tratado como pessoa, ele pode dizer, eu não concordo, mas eu vou dar porque é meu dever contribuir para que o povo tenha qualidade de vida. Professora, Parnamirim, a gente tem aqui, se a gente comparar Parnamirim com São Gonçalo, ou até com Monte Alegre, eles têm representação na Assembleia Legislativa, né? Monte Alegre tem, São José do Mipibu tem, não é? Que tem bairros muito maior, com todo respeito a esse município, mas Nova Parnamirim é muito maior do que, por exemplo, um bairro de Nova Parnamirim é muito maior do que esses municípios que têm deputado estadual. Exato. E também... Aí a gente, São Gonçalo, que tem 100 mil, nós temos 260 mil habitantes, aproximadamente. São Gonçalo tem 100 mil, tem senador, deputado federal. Por que Parnamirim não consegue ter representação na Assembleia Legislativa? Eu digo que Parnamirim é uma cidade muito nova, ela não tem uma liderança política efetiva. Não tem. Chega um, faz um mandato, faz outro, fica essa coisa assim. Todo mundo chega aqui, se abanca e quer ser prefeito, e enfim. Então não há uma raiz. Então eu atribuo isso a uma desunião, a uma questão egoística. Eu vou colocar... Se não for o meu candidato, não será outro. Sim. Ou é o meu, para formar a minha panela, ou outro não pode. E com isso nós sofremos. A própria oposição do Parnamirim tem muita dificuldade de encontrar um consenso de união, né? Sim. A senhora ainda acha que há tempo para encontrar esse consenso? Ainda, porque até a convenção, muitas coisas ainda vão mudar nesse quadro. Então, eu estou até tanto que quieta, que meu nome nem aparece. Até a Dolvin já apareceu aí num blog, e eu que estou aqui há tanto tempo jogando meu nome, eu acho que é questão de alguém não querer reconhecer meu nome. Eu acho que há uma rejeição por parte eu não diria pelas pessoas de Parnamirim como um todo, mas de um grupo político que domina e que não quer que Francisco Henrique saia nem nos nomes. Mas vão ter que engolir, porque eu vou até o fim. Quem decide isso é a maioria. A Parnamirim é grande. Eu estou com Deus e o povo, e o senador Stifson, eu acredito muito, e eu me aliei com ele numa condição muito peculiar e que vocês vão ver numa entrevista que eu dei ontem, ele fez uma live para mim, e eu não vou nem me adiantar, porque Mas diga aí o que é que ele disse, temos um minuto. Bom, o que ele falou já está aí, é que justamente eu sou corajosa de ter aceitado ser candidata sem alianças, que é o chavão, sem aliança ninguém ganha, e sem recurso público. Então, eu sou uma corajosa. Eu acredito em Deus, em mim, no povo, que é quem escolhe. Então, eu vou dar minha proposta na rua. Ganhar, para mim, tem vida pós-eleição. Eu não vou morrer, não é o fim, mas eu vou dar a oportunidade, quem quiser, uma mulher guerreira, filha de Parnamirim, que eu estou com 56 anos, querer cuidar da educação, da saúde e de outros serviços, da assistência social, estou aqui colocando meu nome. Perfeitamente. Essa foi a professora Francisca Henrique, que é educadora, que é empreendedora e pré-candidata a prefeita de Parnamirim pelo Podemos. Muito obrigado pela entrevista, professora Francisca Henrique. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pela TV, você que nos acompanha pelas redes sociais. Receba o nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado e até mais.
Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética.